Congresso Internacional sobre Drogas, Leis, Saúde e Sociedade. Uma oportunidade inédita para se redefinir os rumos da política sobre drogas no Brasil. Eu, primeiramente, peço desculpa pela ausência da Margarete Malvá. Ela teve imprevisto em última hora e eu fui incumbida, então, dessa tarefa de apresentar esse serviço que é realizado pelo Tribunal de Justiça a vocês hoje. Eu sou psicóloga, eu sou substituta nessa subsecretaria especializada em drogas e perícias judiciais do Tribunal de Justiça, que é uma subsecretaria que compõe a Secretaria Psicossocial Judiciária, que é um órgão ligado diretamente à presidência do tribunal. Antes de dar continuidade, eu vou pegar emprestada a fala do Coronel Jorge, que palestrou na tarde de ontem, para colocar qual é o lugar de onde eu estou falando hoje. Hoje o meu lugar é esse, da execução da pena, dessa lei vigente, né, por meio de uma metodologia inovadora que vem sofrendo reconstruções e redefinições devido à promulgação da lei em 2006, devido aos novos estudos, porque nós somos uma equipe que estamos sempre preocupada nessa questão da capacitação, de estar por dentro dos novos estudos que estão acontecendo nessa questão da temática das drogas. O nosso trabalho ele é amparado legalmente pela Lei 11.343, que vai prescrever medidas de atenção e reinserção social, além das penas determinadas ao usuário, que são 3, eu não sei se todos sabem. A primeira é a questão da audiência de advertência sobre os efeitos da droga, a prestação de serviços à comunidade e o comparecimento à medida ou curso educativo. Além da Lei 11.343, existe um provimento lançado pelo Conselho Nacional de Justiça em 2010, que vai determinar que todos os tribunais de justiça deveriam ter uma equipe multiprofissional para auxiliar os magistrados nas questões relacionadas à aplicação dessas penas, dessas medidas. E aí o nosso trabalho é bem importante colocar que a gente vai tratar da questão do usuário que é autuado nas ruas com o porte de drogas para uso próprio. A questão do tráfico, ele é competência das varas de entorpecentes e o Seruc não atua nessas questões, somente na questão do usuário que é pego para consumo próprio. Hoje nós somos uma equipe multiprofissional que tem psicólogos, assistentes sociais, pedagogos e profissionais do direito. E a gente atua numa perspectiva do paradigma da redução de danos, né? Entendendo a complexidade que envolve a questão do uso de drogas e buscando a melhoria da qualidade de vida, o fortalecimento dos fatores de proteção para a prevenção do uso indevido de drogas. A gente tem 3 frentes muito importantes de trabalho, que é a participação nas audiências, os atendimentos individuais e grupais e o fomento da rede. E para a gente compreender um pouquinho a prática, o percurso desse indivíduo no judiciário, a gente construiu um fluxograma para melhor visualizar. Tá, mas aí o cidadão ele é autuado com porte de drogas pela polícia na rua e ele é encaminhado à delegacia de polícia. Na delegacia de polícia, ele vai assinar um termo circunstanciado e ele é intimado a comparecer a uma audiência no Tribunal de Justiça. O nosso trabalho ele se dá início nessa audiência. A gente, após a fala do magistrado, que vai colocar que, pela nossa lei, ainda o fato de estar portando droga é um ato ilícito, a gente tem a fala do promotor de justiça, após a do magistrado, que vai propor um acordo, né, que ao invés de que aconteça a continuidade daquele processo, que seja encaminhado ao Seruc para participar dessa intervenção psicossocial. Então, no nosso trabalho, nós vamos falar um pouco sobre as consequências biopsicossociais em audiência, apresentar a nossa metodologia e iniciar uma motivação e sensibilização para a adesão desse jurisdicionado ao nosso programa. É importante colocar que essa é uma audiência preliminar. Nesse momento, o processo ele não está instaurado, né? Então, é um acordo que é feito antes disso se tornar um processo que possa causar uma mácula, uma mancha na ficha penal do sujeito. Então, caso os beneficiários eles aceitem essa proposta do Ministério Público, eles já saem dessa audiência com um atendimento individualizado marcado. E aí, realmente, inicia esse trabalho conosco, com a equipe multiprofissional do Seruc. Esse primeiro atendimento individual ele tem como objetivo a avaliação dos riscos de proteção
para a questão da prevenção do uso de drogas. Nós utilizamos hoje da técnica da entrevista motivacional e a aplicação do questionário chamado ASSIST, que é homologado pela OMS. O interessante é que, muitas vezes, nesse primeiro atendimento, o indivíduo já vem com uma demanda pronta, já vem apresentando prejuízos decorrentes ao uso de droga e já solicita uma ajuda especializada, o encaminhamento para um tratamento. Quando esses indivíduos não têm essa demanda pronta, e a gente dar continuidade ao nosso trabalho, eles são inseridos em atendimentos em grupo. Os nossos atendimentos em grupos, que ainda têm essa mesma finalidade de avaliar fatores de risco de proteção, a gente debate temas, são momentos reflexivos, que a gente vai trabalhar um pouco de projeto de vida, de questões relacionadas à família, né, de cidadania. Então, o foco do nosso grupo e do nosso trabalho nunca é a droga enquanto objeto. A gente costuma dizer que nós não trabalhamos com usuário de droga, a gente trabalha com pessoas, com seres humanos, que existem vulnerabilidades e fatores protetivos. Então, a gente vai ajudar realmente nesse fortalecimento, nessa busca por uma autonomia, por uma escolha consciente desses sujeitos. Vamos lá. Então, quando ele participa desses encontros, desses atendimentos individuais, e ele faz adesão à nossa metodologia, nós fazemos, depois que diagnosticado, a gente faz um encaminhamento para a rede. E esse é um dos nossos pilares de muita importância no trabalho. Porque nem sempre a gente tem redes estruturadas para fazer um encaminhamento mais adequado a esses indivíduos. Então, a gente trabalha nas regiões administrativas, nas cidades satélites, procurando realmente fazer a inserção social daquele indivíduo na comunidade onde ele reside, mas, por muitas vezes, essa rede ela não está bem preparada. E também, por muitas vezes, o indivíduo, após esses momentos reflexivos, a gente percebe que não existe necessidade de um encaminhamento, que talvez é uma continuidade de uma reflexão por meio de uma terapia individual, possa até ser indicado, mas por muitas vezes também a gente percebe que os papéis sociais daqueles sujeitos estão mantidos e que esse momento reflexivo ele é suficiente para encerramento do caso. Por favor, a próxima. A gente tem um perfil dos nossos jurisdicionados, esse foi retirado em 2010. Nós estamos com uma pesquisa em fase de elaboração, em breve nós vamos ter resultados mais atualizados. Mas em 2010, e o que pela nossa prática a gente não percebe grandes mudanças, o perfil típico do beneficiário no SERUC é masculino, jovens, né, entre 18 e 35 anos, solteiros, que nasceram aqui mesmo em Brasília, que geralmente residem com a família. Geralmente são pessoas que têm emprego, que têm uma renda uma renda pessoal de aproximadamente R$ 1.200. E o interessante é que não existe um número significativo para o nível de escolaridade. No nível fundamental, nível médio, nível superior, a gente recebe esses jurisdicionados, né, mais ou menos na mesma proporção. Né? Então, assim, a gente... Próximo, por favor. Nessa pesquisa que foi realizada em 2010, que foi uma pesquisa de impacto, a gente observou que 67% das pessoas entrevistadas perceberam que esse espaço da justiça foi um espaço protetivo, que eles puderam repensar o uso de drogas e que eles conseguiram ter um maior protagonismo na busca de fatores de proteção que a gente identifica, né, como questões de família, de busca de escola, de emprego. Então, a gente percebe que o nosso trabalho, o espaço do judiciário, ele não é um espaço terapêutico, ele não é um espaço de reinserção social, ele é um espaço para tratamento. O nosso objetivo realmente é a prevenção secundária, né? É trazer informações, é trazer um espaço que eles possam realmente estar pensando em qual é a função da droga, que após essas reflexões e esses novos conhecimentos, eles possam ter uma opção consciente, né, de fazer ou não uso da droga, sabendo das consequências que eles podem vir a ter por esse hábito. Então, eu gostaria de enfatizar, por fim, que o nosso trabalho ele é realizado nesse paradigma da redução de danos, e ele tem como objetivo, de modo amplo, a realização dessa prevenção secundária, buscando, junto com os jurisdicionados, encontrar caminhos para a maior autonomia, para a melhor qualidade de vida e pela responsabilização dos seus próprios atos. Eu sei que 10 minutos é um tempo muito curto, eu acho que nosso trabalho ali tem uma riqueza muito grande, e eu me coloco à disposição. Por favor, o próximo slide. E o próximo, novamente.
eu coloco nossos contatos para caso alguém tenha interesse em conhecer um pouco mais, tenha algumas dúvidas, a gente possa conversar posteriormente. Agradeço a atenção. Obrigada. Muito obrigada, Nayana Morim. O Seruc é uma conquista de profissionais que conseguem, no espaço da Justiça, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal, criar um setor específico para que o dependente químico apreendido, ainda enquanto infrator, possa ser trabalhado de uma forma mais humanizada. Eu, pessoalmente, tenho acompanhado esse grupo, fico muito orgulhosa de tantas conquistas e de tantos desafios. Como sabemos, o que nos emperra, a prisão que nós temos como profissionais de trabalhar de uma forma humanizada, nem sempre é o contexto em si. Nós podemos, na Justiça, fazer um trabalho emancipatório, até numa prisão, assim como podemos, num dos serviços mais de ponta da política pública, como um CAPS-AD, por exemplo, estar fazendo um trabalho com um olhar estigmatizado. Eu já ouvi de uma equipe de CAPS-AD, de colegas profissionais, quando recebem esses jurisdicionados, né, que têm por direito o atendimento psicossocial nos casos, né, em que o próprio tribunal encaminha, falarem, mas e agora? A gente ainda vai ter que tratar desses bandidos? Então, a pessoa que recebe medida judicial, além do mais, fica estigmatizada, mais ainda estigmatizada, né? E essa é uma questão que nós temos que trabalhar conosco mesmo, com as equipes, enxergando o potencial desse contexto da justiça, enquanto, infelizmente, os usuários de drogas ainda são remetidos para esse contexto. Agradeço ao professor Dartil por estar se reunindo com a gente. Bem-vindo. É um prazer para a gente tê-lo conosco na mesa.